Meus queridos irmãos, um dos solas da reforma, um dos somente da reforma, foi somente as Escrituras. Uma das características tão abençoadoras da reforma protestante foi a igreja retornar às Escrituras. É por isso que no culto reformado, na igreja reformada, as Escrituras, elas são sempre a base de todo o culto. Tudo o que fazemos no culto, de acordo com as Escrituras. E o momento, conquanto todos os momentos do culto são abençoadores, importantes, mas o momento da pregação da palavra, da exposição das Escrituras, é um momento muito especial do culto reformado, do culto das igrejas reformadas, das igrejas cristãs. E é por isso, meus irmãos, que nós, neste momento tão especial como todo o culto, mas um momento tão importante em que as Escrituras serão expostas, nós somos gratos a Deus que nos dá esse privilégio. Estamos, como disse no início, também recebendo o reverendo Wilson do Amaral, filho. O reverendo Wilson do Amaral, não sei se é o pastor em atividade em Jundiaí, mais antigo, que iniciou primeiro, se não um dos mais antigos. O reverendo Wilson do Amaral iniciou o seu ministério em Jundiaí como pastor em 1982. Como eu já citei, pastoreou essa igreja durante 15 anos, mas a segunda igreja presbiteriana de Jundiaí. Então é um dos pastores há mais tempo servindo ao Senhor na nossa cidade. Ele também é chefe de gabinete da reitoria da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e é uma alegria e uma honra para nós tê-lo conosco para expor as Escrituras conforme a vontade do Senhor. E desejamos que Deus muito use e o abençoe em nome de Jesus. Bendito seja o Senhor nosso Deus, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Bendito seja o Deus que tratou com Lutero e o chamou para a sua luz. Bendito seja o Senhor que nesta noite nos reúne a todos, e eu quero saudar a igreja. Que a graça do Senhor repouse sobre a vida de todos nós, povo do Senhor, e que a graça de Deus repouse sobre a vida desses obreiros que estão aqui, destes homens que têm sobre os seus ombros a responsabilidade de guiar a todos nós. Que Deus seja louvado, meus irmãos, nesta noite. Eu quero dizer que eu sou a pessoa mais inapropriada para estar aqui. Todos eles pregariam melhor do que eu, certamente. Mas eu quero, antes de pregar, falar um pouquinho a respeito da vida deste homem, para que os irmãos se situem. Nós estamos distantes dele mais de 400 anos. A história do mundo era outra. A Igreja Católica Apostólica Romana estava num processo de decadência, no sentido de que vários movimentos estavam se juntando no sentido de resistir à igreja, porque era a igreja que tinha, naquele momento, o poder da Bíblia. A maioria das pessoas não sabia ler. A maioria das pessoas não tinha Bíblia. Hoje nós temos 3, 4, 5, 10. Os pastores aqui devem ter uma dezena, mais do que uma dezena. Mas o povo não tinha Bíblias. Somente as pessoas de alta classe tinham Bíblias em latim. Na Inglaterra, uns 2 séculos antes, Wycliffe tinha traduzido para o inglês. E na Boêmia, no século seguinte, praticamente, João Hus traduziu para o boêmio, para o idioma tcheco. Lutero era um rapaz que foi orientado pela família para estudar direito. Ele obedeceu a mãe e ele foi estudar direito, mas numa tarde, voltando para casa, voltando da casa dos pais para a escola,
Ele passou por uma tempestade muito forte, com relâmpagos caindo muito próximos dele, e ele invocou Santa Ana. E ele disse: Santa Ana, livrai-me. Se me livrares, eu serei monge. Eu acho que ela não livrou. Eu tenho essa impressão. E o fato, queridos irmãos, é que naquele mesmo ano, com 22 anos de idade, ele foi para o mosteiro e se tornou um monge agostiniano. Com 24 anos, ele estava formado no seminário. Ele era, então, uma pessoa formada em teologia agora. E com 25 anos, ele passou a lecionar. Ele tinha um raciocínio muito rápido, ele escrevia muito, ele era muito esforçado. Se nós nos lembrarmos do testemunho que o apóstolo Paulo deu, o apóstolo Paulo dizia que ele foi, se não o melhor, um dos melhores fariseus que a terra teve. Por Martinho Lutero, era um daqueles monges, era um daqueles estudiosos, era uma daquelas pessoas que incomodava a todos os outros por causa do seu excesso de estudos. Se nós vivêssemos há 499 anos atrás, nós chegaríamos para a cela dele e diríamos: você é um Caxias. Porque ele tinha esta ambição, mas no fundo da sua alma, Lutero tinha uma sede de Deus, que ele buscava na religião católica. Exercia os seus deveres, além de ter uma vida que os alemães têm, gostando bastante de cerveja e outros hábitos. O fato é que Martinho Lutero resolveu visitar Roma, e ao visitar Roma ele ficou decepcionado com o uso das coisas, com a forma como as coisas estavam sendo conduzidas pela igreja. Ele ficou escandalizado com tudo que viu lá, veio aborrecido de lá, e o seu mestre Staupitz disse: olha, vai estudar grego e hebraico, para que você lecione melhor a Bíblia. Staupitz não sabia o mal que estava fazendo, porque na verdade, meus queridos irmãos, Lutero começou a estudar, e começou pelos Salmos, e ele não compreendia a justiça de Deus. Ele olhava para o Antigo Testamento e ele via que Deus era extremamente exigente, que Deus queria a santidade pessoal dele, mas ele não conseguia ser santo. Ele não conseguia, por mais que se esforçasse, por mais que fizesse as penitências estabelecidas pela igreja. As penitências são 3: são jejum, oração e esmolas. Além do que, ele fazia peregrinações, ele se machucava, ele se feria em alto flagelo, e ele gritava na cela dele nas madrugadas, tentando com isso afastar o diabo, porque efetivamente ele cria, ele acreditava que para chegar a Deus ele precisava ser justo em primeiro lugar, para depois andar por fé. Na confluência do texto do Salmo 31 com Romanos capítulo 1, versículo 17, ele foi descobrindo que a justiça de Deus não era aquilo que ele odiava em Deus, mas era aquilo que efetivamente tinha sido a proposta divina. Como é que Deus vai executar a sua justiça numa humanidade caída? A resposta é: Deus vai executá-la por meio do Evangelho. O Evangelho, diz o Paulo aos Romanos, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E ele dizia ainda que o meu justo viverá por fé, citando o livro de Abacuque.
ele compreendeu que Cristo tinha morrido na cruz em favor dos pecadores e era necessário receber a Cristo para andar por fé, porque assim é que Deus justificaria a sua vida, pela graça, mediante a fé. Quando ele descobriu isso, ele começou a pregar sobre isso, insistiu na pregação. Ele era como eu, ele era pastor auxiliar. Como ele era dedicado à Universidade de Wittenberg, ele não podia assumir uma paróquia, mas ele era um confessor, ele ouvia os pecados dos cristãos que chegavam ali, ele impunha aos cristãos que chegavam ali as penitências, ele exercia esse papel, mas absolutamente constrangido, até o dia em que descobriu, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, pela revelação que Deus lhe fez, ele descobriu que Cristo veio morrer em favor dos nossos pecados. Nós temos que bendizer a Deus, porque este milagre, o milagre da conversão, aconteceu na nossa vida. Não importa se nós tenhamos nascido num berço cristão, ou se nós tenhamos conhecido a Jesus Cristo no meio do caminho da nossa existência, não é verdade? Foi necessário um milagre. Um milagre aconteceu em nossa vida quando percebemos que Cristo morreu em nosso lugar. O fato, meus irmãos, é que Martinho Lutero tinha recebido uma educação tomista, isto é, de Tomás de Aquino. Ele estava acostumado a debater as questões, exatamente no dia que mais tarde seria conhecido como Halloween, exatamente um dia antes da reza por todos os santos e 2 dias antes da reza pelos defuntos, coisa que a igreja instituiu no século XIII. A Bíblia, a história nos conta que Martinho Lutero naquele dia não fez missa, simplesmente fechou a igreja na hora da missa, e na hora da missa ficou na porta com aquele papel lá, e ali estavam escritas 95 ideias, 95 teses, 95 afirmações que ele queria debater na universidade. Mas o que ele não esperava é que 15 dias depois, toda a Alemanha conhecia quais eram as 95 teses. Dentro das teses, a maior parte delas era dedicada a 2 coisas só, que a igreja praticava: a penitência e a indulgência. Vamos entender a penitência. A penitência é, ainda hoje, o expediente da Igreja Católica Romana, pelo qual ela demanda da pessoa que pecou o pagamento do seu pecado. É por isso que é comum a gente ouvir uma sentença desse tipo: pelo seu pecado vá lá e reze 10 Ave Marias, 10 Padre Nossos. Porque a pessoa, ao fazer isso, estará pagando por seu pecado. Nós nos lembramos exatamente o que a Escritura diz. Ela diz em 1 João 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Hoje a gente sabe, pela leitura das Escrituras, que aquilo que fizemos hoje neste culto, abrindo os nossos corações para o Senhor e confessando a Ele toda a nossa iniquidade, nós descobrimos pela graça de Deus que estamos limpos pelo sangue de Cristo, porque a justiça do Evangelho se manifesta em Cristo.
Mas Lutero não sabia disso, até o instante em que ele começou a estudar a palavra de Deus nessa direção e com essa revelação. A segunda coisa que Lutero bateu de frente com as 95 teses foi a questão das indulgências. Todo e qualquer bom católico romano não vai para o céu diretamente, exceto se tiver cumprido o sacramento do sacerdócio. Vocês estão livres, vão para o céu direto. De acordo com a doutrina católica, os pastores vão direto para o céu. O resto de nós vai para o purgatório, um lugar de tormento para purgar o que falta da nossa vida imperfeita. É por isso que quando um crente em Jesus Cristo diz assim: eu sei, creio que quando Jesus voltar, eu estarei de pé com Ele, na glória celestial. O católico diz: você não pode falar isso, porque você não sabe se do purgatório você vai para o céu ou vai para o inferno. Porque por esta razão é que foi instituído pela igreja o seguinte princípio: morre alguém da gente, morre alguém da família, nós temos que fazer a missa de um dia, de 7º dia, de 30º dia, de 1 ano, de 2 anos, de quantos anos for, porque todas as vezes que nós efetivamente rezarmos por aquela alma que está no purgatório, menos tempo ela fica lá. Onde está Cristo nisso? Onde está a salvação prometida nas Escrituras? A igreja adquiriu para si o direito de salvar ou não salvar. E Lutero, descobrindo que a graça de Deus nos salva, porque a justiça de Deus é aplicada no Filho de Deus, começou a pregar contra isso de forma veemente. Ele era violento nas formas com as quais ele se pronunciava diante da sociedade. Para ele não foi fácil. Para ele houve perseguição, houve tentativa de homicídio, houve excomunhão da igreja. A vida dele se tornou uma vida diferente, muito diferente daquela que ele tinha pensado acontecer. Nós estamos hoje comemorando 499 anos do dia em que ele fechou a porta da igreja e fixou as suas teses lá. Nós não estamos comemorando o calvinismo, nós não estamos comemorando o arminianismo, nós estamos comemorando o dia em que o Senhor deu coragem a este padre para protestar contra a teologia, contra a doutrina eclesiástica do seu tempo. O que me espantou, irmãos, é que Lutero se apaixonou pela carta aos Gálatas. Apesar de Romanos ser a carta que fez o cruzamento com o Salmo 31, ele se apaixonou pela carta aos Gálatas. E eu quero pedir a vocês que têm Bíblia, por favor, que me ajudem lendo alguns versículos de Gálatas. Quero pedir à igreja que leia no capítulo 1, os versos 3 a 5. Gálatas, capítulo 1, de 3 a 5, por favor. Graças a vós outros, graças à parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Capítulo 2,
16. Sabendo O homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. versos 19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Capítulo 3, versos 6 a 14, é um trecho longo. Vamos ler. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados como crê de Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Capítulo 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo à jugo de escravidão. Que Deus nos abençoe. Eu queria destacar apenas o verso 4 e o verso 5 do primeiro capítulo. Vocês podem imaginar que na vida de uma pessoa crédula, uma pessoa desejosa de efetivamente encontrar-se com Deus, muitas vezes o caminho que ela escolhe é o caminho da religião. Esse foi o caminho escolhido por Lutero. Na sua religião, Lutero encontrou a seguinte fórmula para que uma pessoa encontre a paz de Deus em seu coração. Ela precisa seguir o abecedário da religião. Ela precisa seguir as normas, as fórmulas da religião. E ele seguiu. E muita gente segue, entendendo que com isto satisfará a justiça de Deus. Quando Lutero comentou este versículo de número 4, ele chamou a atenção para o método com o qual ele estudava. Ele fazia perguntas ao texto. E a primeira pergunta que ele fez no versículo 4 foi: Cristo entregou o quê?
Porque ele tinha visto que no Antigo Testamento, Deus tinha exigido que as pessoas entregassem pelos pecados cometidos um animal, a fim de que esse animal fosse sacrificado e o sangue desse animal fosse colocado exatamente no altar, nas bordas do altar, para que a pessoa fosse para casa com o espírito pacificado. Ele comenta o fato, quando nós olhamos para a Escritura, nós percebemos que Cristo não entregou nenhum presente, Cristo não entregou nenhuma oferenda, Cristo não entregou nenhum carneiro, nenhuma pomba, Cristo não entregou qualquer objeto. Eu quero chamar a sua atenção para o fato de que Cristo entregou a si. É claro que ele não chega a olhar outras partes da Escritura quando comenta esse versículo, mas nós sabemos, mediante a revelação da Escritura, que esta decisão de Cristo entregar a si mesmo não foi nada obrigatório para ele. Falando aos seus discípulos, Jesus disse: olha, eu espontaneamente dou a minha vida, eu a dou para a receber, eu entrego a minha vida, porque esta é a vontade de meu Pai. Quando é que foi que Cristo decidiu essas coisas? A Bíblia nos conta que Deus, no conselho da sua vontade, antes mesmo da fundação do mundo, já havia decidido que Jesus Cristo viria à terra e viveria como um de nós, e experimentaria o nosso fardo, e experimentaria conviver com a nossa imperfeição, e experimentaria ser traído, ser desprezado, ser humilhado, ser condenado injustamente, ser levado a um tribunal pagão, ser executado publicamente, a fim de que todos o vissem numa condição absolutamente mortal. Toda a sua vida exposta ali. E Lutero se impressiona com o fato de que a justiça de Deus demandava isso, porque ele dizia a respeito dos pecados: olha, não foi por pecados insignificantes que Cristo veio à terra, e não foi só por alguns pecados que Cristo veio à terra. Cristo veio à terra porque nós não somos limitados no nosso pecado, nós somos ilimitados, nós não cessamos de pecar. Então, quando ele olha para a Escritura, ele diz assim: Cristo entregou a si mesmo, e não foi por um reino, não foi por uma recompensa, não foi por um presente que ele viesse a receber depois, que Cristo se entregou ao Pai. Cristo se entregou na cruz, Cristo se entregou por conta de nossas ofensas a Deus. Lutero não podia ficar calado mais depois que ele entendeu isso. E toda vez que uma pessoa diz assim: padre, pequei, ele agora tinha o entendimento: não se dirija a mim, se dirija a Deus. Não fale comigo, fale com o Senhor, porque o Senhor conhece você e o Senhor entregou a vida por você. O Senhor fez isso de boa vontade para agradar o Senhor dos exércitos. O Senhor entregou a si mesmo não para uma recompensa. O Senhor entregou a vida por você e por mim,
porque Ele te amou. Ele me amou. Lutero compreendeu o amor do Senhor. O texto nos diz, meus irmãos, que o objetivo de Cristo é entregar a si mesmo por nós. Foi por causa do que fazemos contra Deus. Mas Ele tinha um objetivo, porque a vontade do nosso Deus e Pai, que está no fim do versículo, diz que a vontade de Deus, nosso Pai, era de nos desarraigar deste mundo perverso. Nós devemos entender, como bons cristãos do século 21, é uma ação de arrancar do contexto, de arrancar da situação existente. Eu acho que a maioria de nós não faz ideia do que seja o pecado para Deus. Pecado para Deus é uma ofensa tão grande que as pessoas não podem se achegar perto dele. E o objetivo da morte voluntária de Jesus Cristo na cruz nós sabemos, mas Lutero não sabia direito, estava aprendendo isso. É que nós fomos capturados pelo amor de Cristo para não fazermos parte do mundanismo do mundo. Quando Jesus orou pelos discípulos, Jesus pensou exatamente no significado desse desarraigar. E eu queria convidar vocês para abrirem sua Bíblia lá em João 17, só para vocês entenderem e recordarem. Versos 12 em diante, ou melhor, verso 11, Jesus disse assim: Pai, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-nos em teu nome que me deste, para que eles sejam um assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome que me deste, protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, eles estão desarraigados do mundo, eles estão tirados do mundanismo do mundo, eles não pertencem à ordem satânica que habita sobre o mundo. Eles são povo de propriedade exclusiva, eles são nação santa, eles são povo especial de Deus, para proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a maravilhosa luz. E Jesus continua dizendo: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Nossa missão é ficar aqui. Enquanto Jesus Cristo não nos chamar, nossa missão é ficar aqui. Mas todo crente deve saber que o dia em que Jesus Cristo alcançou a sua vida, como alcançou a vida de Lutero, esse crente não tem mais o direito de entregar a sua vida ao mundanismo do mundo. Deve admirar a natureza, glorificar o Criador, exaltar o Senhor por causa dos pássaros, das flores, das montanhas, das florestas, deve preservar a natureza, deve ajudar os outros, deve praticar assistência social aos outros, não tem dúvida disso, mas não deve se enquadrar no mundo dos mundanos. Porque agora não está vivendo uma religião, está vivendo um relacionamento. Relacionamento com o Filho de Deus, que entregou-se a si mesmo pelos pecados. Lutero disse assim: preste atenção, ele efetivamente entregou-se na cruz
pelos nossos pecados. Repita comigo, Lutero dizia, nossos. Quando o diabo disser assim, olha, você não está salvo, repita para o diabo. Ele sempre conversava com o diabo, ele gostava do diabo. Ele era amigo do diabo, não era reverendo Tales. Reverendo Tales, nosso historiador, sabe disso. Ele gostava de conversar com o diabo. Ele diz assim, se o diabo vier com essa insinuação, você diga ao diabo, diabo, uma faca na tua garganta, porque Cristo morreu pelos meus pecados. E ele descobriu então que viver com Cristo ia significar levar no seu corpo as marcas de Cristo. É isso que quer dizer nós nos desarraigarmos desse mundo, ou sermos desarraigados desse mundo, extraídos dele, extraídos do modo de pensar das pessoas, extraídos da forma com que as pessoas conduzem as suas vidas e as suas crenças, os seus negócios, as suas vidas, enfim. O que ele queria efetivamente, o apóstolo Paulo queria efetivamente, era demonstrar que Cristo tinha feito um trabalho fundamental, mas nós estávamos envolvidos nesta retirada do mundo perverso. Então, não é porque somos protestantes que devemos dar glórias a Deus, é porque somos filhos. Nós devemos louvar o Senhor, porque assim como aquele homem 499 anos atrás não concordou mais com as ideias da sua religião, partiu para um relacionamento, para uma vida intensa com o seu Senhor e Salvador, na confiança de que ele tinha sido desarraigado desse mundo perverso. Ele tinha que continuar vivendo na sua cidade, ele tinha que continuar escrevendo, trabalhando, comendo, estudando, ele tinha que viver, ele tinha que prestar contas da sua administração terrena, mas agora ele sabia que o seu dono era outro, não as obras que ele tentava usar para justificar-se diante de Deus, mas agora ele tinha observado que ele precisava simplesmente crer, confiar, depender, obedecer e descansar no Filho de Deus. Baixe a sua cabeça um pouquinho. Se pergunte, se Deus já tocou a sua vida tão fortemente que você descobriu agora que é propriedade do Senhor, não se pertence mais. É agora uma pessoa de quem o Senhor está tomando conta para perdoar suas ofensas, para perdoar a sua caminhada irreverente diante dele. Pense, se você tem a convicção de que Jesus Cristo perdoou os teus pecados com o objetivo de te desarraigar deste mundo perverso. Senhor Deus, eterno Pai, nosso Criador, nosso Salvador, bendito seja o Teu nome. Nós nos alegramos em Ti, ó Deus, porque descobrimos na Tua palavra
que em qualquer época da história, a mensagem do Evangelho manifesta a tua justiça, que é depositar sobre os ombros de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo os nossos pecados. Nós te agradecemos porque Jesus Cristo não usurpou o lugar de Deus, mas em obediência completa veio a este mundo em carne, habitou entre nós, foi reconhecido em figura humana, foi humilhado, crucificado, desceu à sepultura, ao lugar dos mortos, experimentou a morte física, mas ressuscitou ao terceiro dia, está vivo e está à tua direita, reinando até que o último inimigo, a morte, seja destruída. Nosso Deus, nós olhamos para esta palavra que Lutero entendeu como a tua justiça em Cristo, e nós compreendemos, ó Deus, que devemos então nos esforçar para não manter a tradição protestante, mas para manter o testemunho, o bom nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vivendo neste mundo com paciência e perseverança, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Nosso Pai, nós sabemos que a tua vontade foi satisfeita em Cristo Jesus. Não há mérito nosso, nenhum pecado nos daria direito de exigir do Senhor qualquer coisa. Pelo contrário, o salário do pecado é a morte. Mas nós te damos graças, porque um dia Cristo nos alcançou, para vivermos uma vida de justiça sob a justiça de Deus, uma vida de santidade, uma vida de alegria, uma vida de louvor, uma vida de bênção na vida dos outros, uma vida, ó Deus, onde os problemas, as lutas e as aflições cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ó Deus, nós suplicamos que o Senhor abençoe este povo reunido em teu nome, e que nós possamos te glorificar, porque aquele dia histórico não foi obra de Lutero, mas foi obra do teu Espírito e da palavra, foi obra do Senhor. Nós sabemos que Cristo está vivo, porque podemos contemplar no decorrer da história gente como Lutero, gente anterior a Lutero, os pré-reformadores, e depois os outros que se juntaram a Lutero e que nos deram posicionamentos doutrinários de acordo com a tua palavra. Nós pedimos que o Senhor abençoe aqueles que ainda seguem os ritos e imaginam, ó Deus, que pelos ritos serão agraciados com a tua salvação. Ajuda, Senhor, tua igreja a testemunhar o verdadeiro Evangelho, e abençoa, Deus, todos aqueles que hão de se salvar para que se encontrem com Jesus Cristo. Nós suplicamos que o Senhor nos use como instrumentos da tua pregação em toda parte, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor, irmãos. Deus abençoe a igreja.